Na antiguidade, os animais, raspando o corpo nas pedras e nos arbustos, deixavam tufos de lã, que eram recolhidos e trabalhados. Essa fibra de cabras e carneiros selvagens que habitavam as regiões montanhosas da Sibéria, do Himalaia, servia para fazer as roupas, utensílios, tapetes e coisas do gênero. Nos museus a gente encontra provas de povos primitivos tecendo fibras vegetais ou às vezes animais. Nos meus estudos da tecelagem, eu consegui provas da existência de tecidos elaborados já por volta do 9º milênio antes de Cristo. Fibras. O músculo é constituído fundamentalmente por fibras. Microfibras ou macrofibras que mecanicamente se superpõem para uma resposta mais lenta ou uma resposta mais rápida da contração muscular. Algodão, tudo por volta de 3, 4 mil antes de Cristo. Os romanos não sabiam que o algodão era um vegetal, chamado a lã das selvas. Importavam o algodão da Índia, mas já em tecidos prontos. A cultura de algodão é uma das mais exigentes em tecnologia. Quer dizer, época de plantio adequada, espaçamento adequado, tratos culturais adequados. A qualidade da fibra resulta da característica genética da variedade que está produzindo e do ambiente em que ela é produzida. Clima, fertilidade do solo, controle de pragas fazem uma boa cultura de algodoeiro. No Brasil, a cultura do algodão foi muito importante para certas regiões. No século XIX, o Brasil passou a ser um grande produtor de algodão e abastecedor da Inglaterra. Esse ciclo de produção do Maranhão foi muito oportuno pela contingência da Guerra de Secessão e o fato dos Estados Unidos não estarem fornecendo matéria-prima. Então, sobrou espaço para que se produzisse aqui e se cobrisse essa falta. A decadência depois se deveu à falta de competitividade. O Brasil pode ser um produtor de algodão excepcional, tanto em condições de chuva como em condições irrigadas no Nordeste. Nós temos sempre um complexo somando milhões de fibras atuando, porque a fibra muscular nunca age isolada. O movimento tem uma complexidade estrutural e a fibra muscular passa a ser um sítio de entendimento da base desta complexidade estruturada por uma razão muito simples. Ali nasce a coordenação do movimento. – 80% do papel é fibra. A fibra vai dar todas as características do papel: a flexibilidade, absorção, resistência. Então, a qualidade dessa fibra é fundamental em função da espécie de papel que você deseja fabricar. A celulose de bambu é considerada fibra longa, tem 2,4 milímetros de comprimento, é comparável ao pinus. Aqui na Itapajé, em Coelho Neto do Maranhão, ela é utilizada para a fabricação de cartão. É a única fábrica no Brasil de cartão com fibra longa. O bambu tem um crescimento rápido e o primeiro corte se dá entre 4 a 5 anos. Acreditamos que uma planta de bambu ela possa viver mais de 100 anos. Ele é deixado no campo por uns 3 dias para que caiam as folhas. Ele é transformado em cavacos
passa através de uma repicagem para abrir mais essas fibras e obtendo, após essa delimitação, a celulose. O mercado está sempre estudando novas fontes de matérias-primas. Existe papel feito de caule de bananeira, sisal, casca de arroz. O bagaço de cana é uma fonte incrível para se fazer papel. Essa fibra é diluída em água e, através de uma tela, eu formo uma folha de papel. A água vai ser drenada e a folha vai se formar. Essa folha é transferida para um filtro, ela é prensada com a finalidade de remover a água. Depois é seca ao ar. O papel hoje é feito em máquinas bastante sofisticadas, correndo a uma velocidade de 1.200 metros por minuto. O papel, ele pode servir como fonte de informação sobre a cultura de um povo. Um povo que consome mais papel é um povo que lê mais. Quando nós classificamos de fibra de contração mais rápida ou de fibra de contração mais lenta, nós falamos de uma estrutura viva. E esta estrutura depende do acoplamento nervoso que garante a atividade elétrica da fibra. Por isso, estudamos os impulsos nervosos que, como sinais elétricos, resultam nos movimentos musculares. O sisal é uma lavoura importante porque ela dá identidade a uma região. O sertão sisaleiro da Bahia, que ele se estende todo esse nordeste, ele vai quase perto de Xique-Xique, perto de Irecê, a Jacobina. Então é uma área vasta de expansão da cultura do sisal. Ela foi introduzida em 1908, que ele não é nativo da região, ele é nativo no México. Agora, o crescimento econômico foi após a Segunda Guerra Mundial. A cultura se dissemina geneticamente através da sua raiz. Tem a planta-mãe, vai nascendo os filhotes, e se desenvolve também através dos bulbilhos. Aqueles bulbilhos que caem pela força da gravidade e ele consegue penetrar e se desenvolve. É uma forma de disseminação. Do sisal é uma planta de que tudo se aproveita. Você absorve muita gente para a mão de obra. Desde a criança ao velho trabalha a cultura do sisal. A Bahia plantou sisal sem uma tecnologia. Não houve uma tecnologia para competir em outros mercados. E também, como digo, essa falta de incentivos. Cada grupo de músculos do corpo humano tem uma função específica que está ligada à forma e à disposição de suas fibras. O coração é um músculo incansável que bate do nascimento até a morte. Esse trabalho continuado só é possível pela maneira muito especial com que essas fibras processam o combustível que lhe é entregue. As fibras que constituem o coração possuem um sincronismo elétrico que lhes confere uma grande eficiência. Nós temos dois tipos de músculos. São aqueles músculos formados por fibras mais estriadas, que respondem à nossa vontade, e músculos que conseguem realizar sua tarefa independente da nossa vontade. Como os músculos esqueléticos só atuam em função de um comando, eles dependem do nosso sistema nervoso central. Esse comando obedece a um estímulo que sai da córtex cerebral, descendo então pela medula e chegar esse estímulo a fazer a contração da fibra muscular. É interessante perceber como as diferentes populações
são capazes de descobrir fibras dispersas na natureza, utilizar essas fibras, desenvolver técnicas e transformá-las em objetos. Este conhecimento é passado através de gerações e nasce de uma profunda interação com a natureza. A análise da marcha humana, conectando eletrodos de superfície, tem o propósito de captar sinais elétricos que os músculos produzem ao se contraírem. E esta contratura gera um pulso elétrico que nos dá o entendimento do músculo como o motor primário da função de movimento. Cálculos matemáticos vão nos permitir o diagnóstico de padrões de movimento que estão em dependência da função da fibra que gerou aquele movimento. Então, nós podemos considerar o bicho da seda como um eficiente fiador. Ele gasta aproximadamente uma semana para tecer o casulo que o protege durante a metamorfose. Ele faz um casulo que é tecido de fora para dentro, com auxílio de uma substância adesiva que vai mantendo os fios justapostos. No processo inverso, que é o de desenrolar esse fio para utilização têxtil, é necessário um cozimento para dissolver essa cola que mantém os fios unidos. Esse casulo tem em comprimento útil aproximadamente 1.800 metros de fio. Esses 1.800 metros são produzidos no espaço de 5 dias por um inseto. O fio da seda já tem um comprimento suficiente para ser usado em tecelagem, o que não acontece com algodão e lã, que tem que ser torcido para a formação do fio. E a tecelagem com seda data de aproximadamente 4.000 anos na China e até hoje é considerado um tecido de gala. Tem um brilho que se assemelha ao brilho da pérola, por isso essa atração que ela exerce sobre as pessoas. Para entender melhor a atividade elétrica que a fibra muscular apresenta, passamos a pesquisar algumas funções que esta fibra demonstra ter. Essa experiência tem a finalidade de medir a corrente elétrica gerada no tecido muscular ou nervoso em resposta a um estímulo. Nós estamos estudando as células intestinais de rato para avaliar o efeito de substâncias químicas sobre essas fibras. Uma pesquisa muito importante é a identificação dos chamados canais iônicos presentes nas fibras. Através dos canais iônicos, nós podemos diagnosticar as características que definem os padrões elétricos, a despolarização e a repolarização, portanto, a manutenção do equilíbrio elétrico iônico que está presente na fibra muscular e que mantém a sua estrutura dinâmica. Ou seja, a diferença do potencial elétrico observado durante a contração tem relação com a intensidade das forças aplicadas durante o movimento. Uma fibra têxtil tem que ser formada por macromoléculas lineares. São moléculas grandes dispostas em linha reta. Essas macromoléculas lineares têm que estar alinhadas ao longo do comprimento da fibra. A propósito de comprimento, a fibra, para ser considerada aplicável na indústria têxtil, tem que ter no mínimo 5 milímetros de comprimento. O comprimento de uma fibra têxtil tem que ser no mínimo 100 vezes maior em relação ao seu diâmetro. E essa fibra também, entre outras características, tem que ter flexibilidade, suavidade, conforto ao uso, alongamento,
elasticidade, resistência, durabilidade, coesividade, brilho, cor e uniformidade. Então, o que caracterizaria uma fibra têxtil seria a junção de todos esses elementos. Os esportistas do atletismo, os nadadores, os ginastas, vivem de um constante auto-superar-se, mas em estado de motivação própria. O momento do recorde é sempre um momento especial, numa associação psicológica com recrutamento de função bioquímica, transmissão de impulsos a nível da fibra muscular, é que é o estado especial nesse momento da competição. Isso se deve às sistematizações que vão sendo incorporadas através da treinabilidade, da harmonia do gesto, enfim, através desse sincronismo de funções que muitas vezes não estão presentes numa manifestação simples. Nós temos aí um caráter até histórico. Porque a cadeia produtiva têxtil foi um marco histórico não só no Brasil, mas no resto do mundo. Haja visto a Revolução Industrial na Inglaterra, e aqui no Brasil, uma das indústrias que primeiro se iniciou aqui no país, que empregou mais pessoas, que se desenvolveu mais, foi a indústria têxtil. Fora isso, a cadeia produtiva têxtil é muito importante porque produtos e substratos da cadeia produtiva têxtil acabam sendo utilizados em outras cadeias produtivas. Ela é importante em qualquer aspecto, seja no social, no econômico, no político e assim por diante. Enquanto as fibras naturais mais nobres, como o algodão e a seda, tiveram uma valorização no mercado e uma elevação da tecnologia, a juta e a malva, que sempre se destinaram à embalagem agrícola, não tiveram outros produtos destinados ao mercado que pudessem valorizá-lo. Por consequência, a tecnologia do produto de juta e malva ficou estacionada no tempo, determinando o estreitamento do seu mercado. Aconteceu um processo de substituição da fibra natural em função do advento da fibra de polipropileno, das embalagens plásticas para produtos agrícolas e do advento da tecnologia do granel. O avanço da indústria química permitiu a fabricação de fibras artificiais e sintéticas. Num processo semelhante ao da produção pelo bicho da seda, filamentos de celulose ou de outros compostos químicos são levados a se solidificar em contato com o ar ou em meio líquido. Todas as fibras vegetais sofreram com o advento das fibras sintéticas. A fibra sintética tem algumas características, por exemplo, de uniformidade, não está sujeita a condições ambientes e preços. Então ela é muito competitiva. Hoje pode-se dizer que 50% do uso de fibras têxteis é de fibra sintética. Um atleta que possui fibra está anatomicamente constituído, desde o músculo mais fino até o músculo de maior porte. Agora, o sistema de controle que leva ao sincronismo de movimento representa uma ação coordenada que só é possível num estado motivador, onde a pessoa, antes de mais nada, se supere.
Eu penso que esta constante superação que os atletas demonstram representa uma predisposição a um rendimento máximo, sincrônico, harmônico e que aparece por um estado de alta motivação. Este estado observa-se em rendimento de competição, particularmente nos esportes individuais. Da mesma maneira que a fusão de elementos químicos permite a produção de fibras sintéticas para uso têxtil, a fibra ótica é obtida pela fusão do silício. A luz se propaga ao longo da fibra ótica, rebatendo nas suas paredes, como no interior de um túnel. A característica revolucionária da fibra ótica é a sua capacidade de conduzir a luz, quase sem perda. Sendo a luz uma onda de altíssima frequência, tem grande capacidade de transportar informações. Daí a vantagem do seu uso na transmissão de dados e na telefonia. A fibra nunca age isolada e, na atividade coletiva, é a alta motivação que permitirá ao grupo superar a soma dos esforços individuais. A sensação de prazer que você tem ao buscar objetivos, unindo a sua energia com a de outros. Somando a energia com diferentes sistemas nervosos, diferentes pessoas, a nossa chance de sucesso vai aumentar muito. A trama de relações sociais que leva à criação do tecido transcende a produção de um simples objeto material e está relacionada à sobrevivência da comunidade. Às vezes me dá a impressão de que existe quase que uma maneira inconsciente de um indivíduo de fibra levar um grupo para frente. É uma quantidade de energia ligada ao desejo. Eu acho que essa quantidade de energia passa através de um tom de voz, de um olhar. De uma pessoa motivada e com uma grande energia associada ao próprio desejo, ela pode contagiar o grupo na direção de um propósito.